Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a plataforma realiza o controle de CPF. Nessa tela nós temos aqui 8 passagens emitidas, numeradas aqui nas emissões numeradas de 2 a 10, sendo que eu tenho somente 8 passageiros, porque nessas duas últimas emissões de trechos foram emitidas para o mesmo passageiro. Então, no controle de CPFs, o sistema vai considerar aqui somente os 8 CPFs referentes aos 8 passageiros diferentes, certo? Então vamos lá. Vamos fazer só uma checagem aqui se o controle de CPF está sendo feito de forma coerente. Eu tenho aqui no titular Davi 6 passagens, 6 CPFs emitidos na Latam e 1 na Smiles. Se eu colocar aqui Davi, eu vou ter aqui uma lista de 7 passagens, ou seja, 7 CPFs diferentes, sendo que esses 6 primeiros aqui, que foram uma venda na Hot Milhas, aqui no programa Latam. Então eu tenho 6 CPFs, e o outro na Smiles, que eu tenho aqui um CPF. Então, veja que o controle está direitinho, são 7 CPFs, sendo 6 na Latam e 1 na Smiles. O sistema também faz a contabilidade de forma diferente, tanto para a Latam como para a Smiles e Tudo Azul. No caso da Latam, a contagem de CPFs é realizada nos últimos 12 meses da emissão das passagens. E também a quantidade de CPFs disponíveis é 24 CPFs. Já na Smiles, a quantidade de CPFs disponível é de 25, aqui no caso são 24, mais 25. E na Latam 24. E para Tudo Azul, como todo mundo sabe, a quantidade de CPFs é de apenas 5 e não existe, depois que você emite um CPF, ele não retorna mais. Então, nesse caso aqui, as emissões elas são todas medidas de forma diferente. Então, nessa parte aqui de cima, nós temos data de referência da pesquisa. E nós podemos aqui fazer uma previsão de como estará a minha contabilidade de CPFs em uma data posterior. Então, digamos que hoje, eu estou aqui na data de hoje, gravando esse vídeo, é dia 19/1. Nós fizemos aqui emissões da Latam no dia 18 e outras emissões aqui, da própria Latam no dia 19 e da Smiles no dia 19. Vou aqui para controle de CPFs. Se eu colocar aqui, no dia 31/1 de 2023, a quantidade de CPFs disponíveis, tanto na Latam quanto na Smiles, não alterou nada. Aqui na Tudo Azul eu não fiz nenhum exemplo de emissão, mas considero aqui que os CPFs da Tudo Azul eles nunca vão retornar a zero. Sempre que você emitir, ele não diminui mais. Então, do dia 19 ao dia 31 de 2023, nada mudou. Por quê? Porque na Latam PES não se passaram 12 meses e na Smiles eu continuo dentro do ano civil, o ano corrente. Só que, quando eu colocar aqui e eu quiser saber a quantidade de CPFs que eu vou ter disponível em janeiro de 24, no dia 1º de janeiro de 24, o que é que vai acontecer? Nessa data aqui, os CPFs da Smiles vão estar zerados, porque passou a virada do ano de 31 e os CPFs zeraram, porém os da Latam PES continuam da mesma forma, contabilizando os mesmos 6 CPFs porque não chegou a 12 meses. Vou colocar aqui 18/1 de 2024 e apertar atualizar. Continua ainda com os mesmos 6 CPFs utilizados e 18 CPFs disponíveis. Porém, quando eu colocar aqui em 19, percebam aqui que já foram liberados 4 CPFs, porque agora completou 12 meses e aí os CPFs foram liberados, certo? O sistema contabiliza para um efeito por uma segurança do usuário, se a passagem foi emitida no dia 18 de janeiro de 23, ele só vai me liberar no dia 19 de janeiro de 24. Talvez o sistema no dia para a contabilidade da Latam considere o dia 18, mas por uma questão de segurança, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre a liberação dos seus CPFs, o sistema ele contabiliza o dia imediatamente posterior a um ano, a 12 meses, para fazer a liberação
dos créditos do CPF, certo? Então, é dessa forma que o sistema trabalha. Vou voltar aqui para a data de hoje, atualizar, e volto, né, para um CPF utilizado da Smiles e 6 CPFs utilizados da Latam. Voltando aqui para a parte de passagens, eu vou fazer aqui uma limpeza no filtro, né, resetando os filtros, e tenho aqui de novo, novamente aqui, todas as passagens que foram emitidas, certo? E aí vai acontecer o quê? Eu vou fazer aqui um exemplo de um cancelamento de passagem. Digamos que na Hotmilhas, aquelas 6 passagens que eu emiti, uma delas precisou ser cancelada. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, clico aqui em edição e vou cancelar. Cancelei e vou alterar aqui. Na hora que eu cancelo essa passagem, para todos os efeitos de controle de CPF, percebam que continuo com meus 6 CPFs disponíveis, certo? Aliás, desculpem, 18 CPFs disponíveis e 6 CPFs utilizados. Por quê? Eu cancelei a passagem, mas isso não deixa de contabilizar o CPF, porque esse CPF foi utilizado, né? Se houve um cancelamento, isso não reduz a conta de CPFs. Porém, ao cancelar a passagem, lá em emissão, né, no caso aqui é uma emissão terceirizada, as minhas milhas elas retornam para aquele protocolo do qual eu emiti inicialmente. Então, no dia 17, vou lá para aquela emissão, né, emissão B7, do Hotmilhas da Via, voltaram as 8.000 milhas, né, que eu acabei de cancelar. Então, digamos que a Hotmilhas vai lá, aproveita essas minhas 8.000 milhas e faz uma nova emissão. Insere aqui, vou botar aqui a data, né? E agora no dia 19. E coloco aqui inserir. E foi inserida uma nova emissão, agora contando como passageiro 7. E agora vamos ver como ficou a contabilidade dos CPFs. Clico aqui em controle e percebam aqui que mais um CPF foi utilizado e agora eu tenho somente 17 CPFs disponíveis, certo? Então, é dessa forma que a plataforma ela contabiliza os CPFs. Só para título ilustrativo, digamos que esse passageiro 6 aqui, digamos que o passageiro 6 que eu cancelei, na verdade foi um erro. Então, lembrem-se que eu falei que quando eu emito uma passagem de forma equivocada, essa passagem, se eu mantiver aqui, né, se eu mantiver a passagem apenas com o status cancelado, ela conta CPF. Porém, se eu emitir a passagem errada mesmo, ou seja, foi um equívoco meu, o que eu tenho que fazer é excluir essa passagem. Então, quando eu voltar lá no meu controle de CPFs, eu agora vou verificar que eu só tenho 6 CPFs emitidos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, quando eu excluo definitivamente uma emissão que ela estava como cancelada, eu estou retirando ela do sistema. É como se ela nunca tivesse existido e dessa forma não vai contabilizar os CPFs. Então, só apenas recapitulando, cancelamento de passagem continua contabilizando o CPF. Exclusão de passagem exclui também o CPF da base do sistema. Control Milhas, a plataforma do milheiro.